Fala galera, vamos falar de Sporting 1 Porto 0. Como falei, era o resultado que pelo menos eu não queria de jeito nenhum, mas não podemos esquecer que tem mais 90 minutos no Dragão. E sim, por mais que não seja a melhor opção, quer dizer, não é bom em nada uma derrota, é um placar ainda totalmente reversível. Ok? Bom, falar um pouquinho sobre o jogo aqui, a escalação e algumas alterações quanto ao que eu havia falado. Diogo Costa no gol, Alberto Costa, Bednarek, Rosário na zaga, improvisado. Eu vou te falar que acho que talvez não sei dizer se deu muito errado. Não diria que deu errado, tá, galera? Mas o Rosário é difícil saber, né? Porque assim, tem hora que porque ele é lateral, né? Oficialmente ele é lateral. Mas às vezes ele é no meio campo. Ontem ele foi zaga, né? Enfim. Ok. E Francisco Moura, que só o fato de ser escalado já me assusta. Ok. Varela, Fofaná e Mora no meio campo. PP, Moff e William Gomes no ataque. Mais um jogo que ele bota o PP o jogo inteiro. Enfim. E sinceramente, William Gomes foi o melhor da partida, tá? É claro que decaiu no segundo tempo, mas a verdade é que o William Gomes foi o melhor da partida e ele coloca o Pietuzevski no final do jogo. Nós vamos falar sobre as substituições também, mas eu queria entender para que o PP de titular no jogo inteiro. Eu queria de fato entender essa equação aí, porque eu não consigo entender. E o Moff, interessante, porque o Denis Gol não foi bem contra o Arouca. Foi interessante, pelo menos, para testar. Não vi nada de especial, tá, galera? Mas foi bom para testar. Ok. Aqui aos 16 foi o primeiro lance de perigo do jogo. Um chute do Fresneda. Passou bem perto ali do gol do Diogo Costa. Aí aos 33 o PP chuta com desvio. Ela vai para escanteio. Aos 40, e aí foi esses os lances do primeiro tempo. Aos 45, nós... E aí começa... E assim, falando assim do primeiro tempo, eu acho que o Porto foi melhor no primeiro tempo. Conseguiu ter mais posse de bola, conseguiu pressionar mais o adversário. Eu achei interessante. Só que eu vou apontar um problema para esse segundo tempo. E é um problema que eu raramente aponto, porque ele raramente faz burrada. Francesco Farioli. Primeiramente, aos 45, né, ele já volta com outro time. Tira o Alberto Costa e coloca o Froholt. Tira o Bednarek e coloca o Kivior. Quanto à mudança de zagueiros, eu acho que sim, porque o Bednarek já chegou a sentir no primeiro tempo, tá, galera? Só que, quanto a colocar... tira o Alberto Costa, não tava bem, tá? O Alberto Costa não tava bem. Mas, ele coloca um meio campista. E o que ele tá fazendo? Uma linha de 3, o esquema tático começa a desmontar. O esquema tático começa a desmontar. Aí aos 48 foi acho que a melhor chance do Porto no jogo, que foi aquela bola na trave do Varela. Foi uma grande oportunidade, né? Enfim, felizmente acabou batendo na trave. Não sei que barulho que tá acontecendo aqui, não sei nem se tá aparecendo no vídeo, mas tá um barulho alto aqui. Enfim. E aos 59 nós temos o lance do pênalti, que foi... Já tava tendo uma pressão do Sporting ali, quase por pouco não sai gol. E aí eu tenho que falar do pênalti, que foi acho que no Rujman, não sei falar o nome, mais um daqueles jogadores que não tá falar o nome, que foi o Fofaná, que foi extremamente infantil. Por quê? Eu não acho que o Rujman fosse causar um real risco pro gol do Porto na entrada da área, tá? E tinha vários jogadores ali na pequena área, ali na marcação. Não havia necessidade alguma de botar aquele pé alto. É claro que ele procura o pênalti, é verdade, ele procura o pênalti. Só que a verdade é que ele coloca um pé alto ali que dá margem para ele derrubar o jogador. Então, para mim, foi muito pênalti, muito pênalti. Mais que o Sport esteja caçando, teve aquele no primeiro tempo, né, que eles ficaram caçando, acho que foi o Rosário
tocou na bola, ele caçou um pênalti. Teve uma hora que eles simularam, então o Sport tem isso, eles ficam caçando o pênalti. Só que assim como não dá pra comparar com o do Francisco Moura. Como eu falei, isso acontece durante o jogo. O Francisco Moura, o maior problema foi que ele fez isso no último lance, não havia necessidade alguma. Então assim, é normal que o Fofana fez, mas ainda assim é extremamente infantil. Dessa vez, ao contrário do outro, né, que o Diogo Costa até acabou catando, depois acabou fazendo um rebote. Esse do Luis Soares, ele nem apareceu na foto. Ok. Aí nós temos mais substituições. Ele tira o Moff e coloca o Gu, né? Troca de centroavante. E aí ele tira o Rodrigo Mora, que não estava bem, é verdade, mas ele coloca o Gabi Veiga. O que ele quer com o Gabi Veiga? E eu queria entender por quê. Sinceramente, eu não vou nem questionar quanto a substituição do Rodrigo Mora, que ele não jogou bem. Só que eu queria entender o porquê. O porquê não pode jogar os dois juntos. É de verdade, vai ser tudo jogo assim, Farioli. Ele nunca deu uma explicação por causa disso, sinceramente. E aos 72 a gente tem a saída do Fofana e a entrada do Pietuzewski, que já era para ter entrado no início do jogo, não era para ter PP nessa partida. Sinceramente, que é mais uma partida que o PP não faz nada. Ainda teve um chute ali no primeiro tempo, foi só isso. Como eu falei, o William Gomes teve uma queda, né, falando do outro ponto, né, o Pietuzewski entrou 72, não vou nem entrar em detalhes quanto a ele, mas quanto ao William Gomes, jogou muito bem no primeiro tempo, depois decaiu, porque o time inteiro decaiu no segundo tempo, na minha opinião, devido às substituições do Farioli. E depois do gol, assim, o Porto fica perdido. Eu só queria de verdade que acabasse o jogo, porque se tomasse, podia ter tomado 2, podia ter tomado 3, tão perdido que o time tava. E se tomasse esses gols, né, complicaria demais. Então eu falei, 1-0 tá maravilhoso, não pelo resultado, mas pela postura do time no segundo tempo. No primeiro tempo achei bom o time. No segundo eu praticamente odiei a postura. O time estava perdido, desorientado. E mesmo que as substituições tenham influenciado, não pode ter essa postura em clássico. De verdade, não pode. Então assim, 1-0 ficou de bom tamanho, essa que é a verdade. E tem a volta, tá? É verdade. Não é fácil você reverter um placar, mas a gente vai estar com a torcida no Dragão apoiando. E tentar esquecer um pouco isso, tá? Eu sei que doeu, tá? Eu pelo menos fiquei muito chateado de verdade. Porque independentemente se ainda tem chance, é triste perder, tá? Mas a gente tem que esquecer um pouco isso. Tem clássico já no dia 8 contra o Benfica, importantíssimo pra gente se manter na liderança. Tem os jogos da Liga Europa, contra o Stuttgart, tem a data FIFA, que é um saco, eles param o campeonato no meio, vai atrasar ainda mais esse jogo, nesse jogo da volta. Enfim, e assim, eu sei, está puto, é verdade, mas é o que eu falei, tem mais 90 minutos. Então assim, agora é esquecer, entender, virar a página, né, ter alguns jogos importantes ainda, entender que nada acabou, tem a volta, e se tudo der certo, que o time entre com uma postura de quem quer ganhar o jogo e que a gente consiga essa vaga na final. Bom, então é isso. Falou.